Graça e paz, pessoal, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Marcos Félix, obviamente. Guaraná Antártica está fazendo Eu 100 anos. 100 me anos propus a o melhor do Brasil. estar Essa frutinha nessa plantada lá no meio da manhã Amazônia. compartilhando a segunda parte do papo sobre, ou a palavra sobre a última intervenção de Deus na história da humanidade. A última intervenção de Deus na história da humanidade. Eu sei que parece difícil o entendimento, mas eu vou ler apenas um versículo e vou colocar as ideias centrais que falam sobre essas intervenções de Deus na história, algumas delas, para que você possa ler a sua Bíblia, estudar a sua Bíblia, que na verdade essas lives ela tem um único intuito de chamar a tua atenção na leitura da Bíblia, chamar a tua atenção para fazer uma devocional, buscar a Deus em oração e além disso tudo buscar a Deus com ações, porque normalmente a gente erra muito com ações, a gente erra no pensar e a gente erra no falar. Eu quero ler Apocalipse, capítulo 22, o último capítulo de Apocalipse, e o versículo apenas de número 12, Apocalipse 22, 12. É o último capítulo de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Diz assim: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Bem, na live anterior, ou nas duas lives anteriores, a primeira sobre esse mesmo tema e a segunda sobre o está feito, quando eu falo de Daniel, capítulo 11, 12, todas elas têm o mesmo apontamento, a parousia. E o que é parousia? É quando Jesus virá buscar a noiva. E o que é a noiva? Ou o que são a noiva? São aqueles que foram convidadas a se tornarem noivas, foram iluminadas, estão com as suas lamparinas, estão preparadas para que essas lamparinas não se apaguem, essas luzes não se apaguem, essa iluminação não se apague. Estão com os seus potes preparados para receber o azeite, a unção devida, e ainda que em algum momento durmam, mas elas estão dormindo vigilantes para a volta e para a busca do noivo. Bem, falando sobre isso, a última intervenção de Deus na história da humanidade, eu posso dizer, resumidamente, que é a parousia. Mas se você olhar, eu vou recapitular isso, você vai ver que após a queda, Deus, ele já diz que da mulher sairia aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Eu quero abrir um parênteses sobre isso, porque a gente tem muitas palavras, canções e tudo mais que dá o poder ao ser humano de pisar na cabeça da serpente.
E isso não é verdade, porque a Bíblia fala que resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A Bíblia fala que o anjo, na luta do corpo de Moisés, ousou usar o próprio nome, a não ser o nome do Senhor dos Exércitos. Na verdade, quem pisa na cabeça da serpente é o próprio Jesus. E é Ele que vence por nós. Fecha parênteses. Uma outra coisa, você vai perceber que a partir desse plano de Deus, a gente vê que logo depois dos descendentes de Caim, tirando Enoque, eles realmente acabam multiplicando a corrupção do gênero humano. A corrupção te multiplica de tal forma que chega às narinas de Deus, e Deus, diz o texto, que Deus se arrependeu de ter criado o homem, quando na verdade existem algumas palavras, seja no grego, no Novo Testamento ou no hebraico, que não conseguem colocar na nossa língua. Isso acontece em qualquer língua. Há palavras que não conseguem, quando são transliteradas ou traduzidas, exemplificar o sentimento daquela palavra. Então, no hebraico, a palavra usada ali, trazida pelo português, não consegue identificar o sentimento que Deus tem. E aí o mais aproximado é dizer que Deus se arrepende, quando na verdade a Bíblia vai falar mais lá na frente que Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. Por quê? Porque esses textos acabam trazendo o sentimento de Deus, não que ele se arrepende ou ele mentiu, mas de tristeza ou de ter dado oportunidade a um homem. Vejam só, pense comigo. Você tem de tudo bom, nada lhe falta. Você tem tudo do mundo melhor, capacidade intelectual 100%. Alguns estudiosos costumam dizer que a gente usa nem 10% da nossa capacidade intelectual. Mas Adão e Eva, antes da queda, tinham 100% da capacidade intelectual. Veja o que eles fizeram. Deus faz todos os animais e plantas e dá a eles a condição de nomeá-las. A capacidade humana, eu não conseguiria fazer a metade ou 1/3 do que eles fizeram, se bobear, nem 10%, nem 1% do que eles fizeram. Tamanha grandiosidade de toda aquela obra. Mas eles preferem comer de algo que aos olhos era bom, mas que Deus já havia alertado, e caem na enganação do inimigo de nossas almas. É interessante dizer que Deus não nos escolheu para sermos robôs. E um dos grandes ensinamentos lá do Gênesis é que Deus nos escolheu para que nós também entendamos que Ele é a melhor escolha para as nossas vidas. Nós erramos, nós falhamos, que recebemos isso de Adão e Eva, mas precisamos nos levantar a cada dia, porque ainda que caiamos, precisamos buscar em Deus o levante, estarmos de pé novamente. Deus não desistiu de você, então não desista de si mesmo. Caminhando mais à frente, então, a corrupção do gênero humano, ela vem de uma tal forma que Deus, então, decide acabar com tudo, mas deixar a família de Noé, que você conhece toda a história. O que não impediria, porque Noé depois vai ter alguns problemas, e as coisas vão andar, e aí eu creio que essa foi a primeira intervenção nesse sentido, e outras coisas vão acontecer que lá na frente, no tempo de Abraão, Deus escolhe Abraão, antes de ser Abraão, mas que ocasiona agora a intervenção em Sodoma e Gomorra, também falando de corrupção, uma cidade tão corrompida. E é muito fundamental dizer que essas intervenções de Deus, ela está muito ligada ao próprio povo de Deus. Quando o povo de Deus, eu dei um exemplo esses dias lá na igreja, que falei que todos nós somos corrompidos, e foi muito brabo isso e pesado.
Mas eu fiz uma pergunta: quando você vê uma pessoa caída no chão, o que você faz? Nada. Quando você vê uma criança pedindo ajuda, o que você faz na rua? Nada. Quando você vê alguém ser assaltado na rua, o que você faz? Nada. Isso nos prova, eu que sou pastor dentro de uma comunidade, que a gente se acostumou em ver essas coisas e ser omisso. Isso é fruto da corrupção do gênero humano. Além de outras coisas que eu poderia dizer. Mas está em nós essa corrupção. Está na nossa carne, como diz o Salmos. Fui gerado assim. Só que quando é dada essa vazão e multiplica, o que mais nós ouvimos no Brasil? Corrupção. Muda governo, muda isso, muda ministro, muda deputado, muda vereador, mas o que nós ouvimos? Corrupção. O que mais nós ouvimos nas famílias? Corrupção. O que mais nós ouvimos no nosso meio cristão? Corrupção. Pastores se divorciando, líderes acabando com a sua própria vida e outras coisas, muitos outros males acontecendo no nosso meio. Corrupção. Então, quando a gente lê Apocalipse, e repito o que eu falei na outra live sobre está feito, sobre Daniel 10, 11, 12, Deus, ele vai intervir de uma maneira cabal, que já está escrita na Bíblia, que já está ordenada na Bíblia. O dia e a hora nós não sabemos, mas o próprio Deus há de intervir de forma cabal, única, quando dentre as nuvens aparecerá a qualquer momento, a qualquer dia desse vai aparecer Jesus, e todo olho o verá, do ocidente, do oriente, todo olho verá. Esse Jesus, ele é a última intervenção de Deus. Olha lá, leia sua Bíblia, você vai ver quantas vezes Deus interviu, sempre quando a palavra chefe, ou a palavra abertura, ou a palavra tema era corrupção. Mas principalmente quando essa corrupção estava alinhavada, aliançada, presa ao povo que deveria estar fazendo a diferença. Você já percebeu que a Bíblia fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor? Porque o Brasil não é feliz e os evangélicos, os cristãos crescem assustadoramente no nosso país. Por que não? É uma pergunta a ser respondida. Será que realmente eu e você temos feito essa diferença como cristãos nesse nosso Brasil? É uma pergunta precisa ser respondida, porque a Bíblia, ela é a verdade. Então Deus, no seu plano redentor, ele vai intervir de forma cabal pela última vez. E haverá um novo céu, uma nova terra, isso tudo você já sabe. E ele vai fazer isso cedo. E vai dar a cada um segundo a sua obra. Bem, essa é uma segunda parte da live, quando estamos resumidamente apontando um caminho para que você estude, veja isso na sua Bíblia, você vai ver todas as vezes o modo que Deus interviu. E sempre tinha a palavra corrupção do gênero humano, multiplicação do gênero humano. Quando Nabucodonosor invade Jerusalém, é porque o povo de Deus estava totalmente vivendo injustiça, adorando outros deuses. Há pouco tempo, o Rodrigo, arqueólogo da Igreja Adventista, ele disse o seguinte, que foi achado há um tempo atrás, dentro da cidade de Jerusalém, um templo pagão ao lado do templo, da sinagoga do templo de Salomão. Você tem ideia do que é isso? Eles iam adorar a Deus, a Javé, a Hashem, e eles iam para o templo pagão dividir
os pães ázimos lá se prostituírem, quanto não se prostituir dentro do templo. Ou seja, corrupção. Jeremias apanha muito, porque ele prega, ele profere palavras contrárias que o povo queria ouvir. Não é como nos dias de hoje, pregar sobre pecado, sobre maldade, sobre mudança de vida. As pessoas olham tortas, elas querem ouvir que elas vão ter carrões, que elas vão ter casarões. Não há pecado nenhum em ter essas coisas e ficarem milionários. Não há pecado nenhum. É muito bom ser milionário. Eu não sou. Ter um bom carro, ter uma boa casa, ter uma boa conta bancária. Não é problema isso. Mas nós somos cidadãos dos céus. O nosso sucesso, a nossa riqueza, algo que é incontável vai ser no céu. Então, nós não podemos estar afixados no que esse mundo pode nos dar. Eu gosto muito do texto que Deus está falando com Moisés. E o povo havia adorado outros deuses, né? E Deus diz assim: Moisés, tudo que eu disse que ia dar para o meu povo eu vou dar. Riqueza, prosperidade, terra que mana leite e mel. Só tem uma coisa: eu não vou ir com o povo, nem com você. Eu vou mandar o anjo para ir, porque se eu for, eu vou ter que acabar com o povo. E se isso acontece nos dias de hoje, eu tenho absoluta certeza que muitos de nós falaríamos: Deus, está tudo bem, contanto que o Senhor não tire as suas mãos, as suas bênçãos, o que o Senhor tem para nos oferecer, que é a terra mana leite e mel, que são as riquezas, que são as posses. Não tem problema, pode mandar o secretário, contanto que o Senhor permita que a gente continue com as bênçãos. O Senhor pode descansar aí no céu seu. Eu tenho absoluta certeza, mas Moisés ele dá uma resposta integrante e que nos convence da importância e prioridade de ter a presença de Deus muito mais do que o que Deus tem para oferecer. É por isso que Deuteronômio vai falar que as bênçãos corriam atrás de Moisés, e porque Deus tinha-o como amigo, porque ele fala assim: Senhor, tudo bem, o Senhor pode mandar seu anjo, o Senhor pode dar as bênçãos, mas tem uma coisa: se o Senhor não for, não me tires nem desse lugar, porque eu quero estar aonde o Senhor estiver. Ou seja, sem a sua presença eu não vou a lugar nenhum. Vocês estão entendendo a diferença? Essa é a diferença. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos limitados, nós somos finitos nesse mundo. Mas quando buscamos em primeiro lugar a presença real desse Deus maravilhoso, a gente não precisa mais se preocupar com coisas, com o dia, com a noite, porque elas serão acrescentadas, porque Ele fará o nosso caminho, Ele escreve a nossa história. Por isso é fundamental você entender que Deus Ele vai intervir de forma cabal e única agora, e está próximo isso. Jesus está para vir, para buscar a sua noiva, o seu povo, e é fundamental que você, como aquelas 10 virgens, por que todas 10 virgens? Porque a gente sabe que essa virgindade ela significava exclusividade total ao noivo. Elas eram virgens, nunca foram tocadas, ou seja, seriam tocadas apenas pelo noivo, mas não importaria ser só virgens, elas precisariam ser iluminadas. Todas elas tinham luminárias, todas elas tinham sido iluminadas, todas tinham a luminária, mas também não podia ser só virgem, que já era muito, não ser só iluminada, que era muito, precisava estar preparada. E o que é o preparo? O preparo é azeite e vasilha. Azeite e vasilha. Primeiro, para que a chama não se apague. Segundo, para que o que faz a chama não ser apagada
possa ser guardado no depósito correto. E qual é o depósito correto? A tua vida, o teu coração. Um amigo meu que hoje é pastor, ele costuma dizer: se não houver culto na vida, não há vida no culto. A gente erra muito, eu erro muito, vacilo demais, nós todos, mas não podemos esquecer. Dormimos quando fazemos isso, mas não podemos esquecer que há um Deus no céu, que tem um azeite, e nós somos as vasilhas, que precisam ser preenchidas a cada momento, a cada dia, a cada instante. Eu coloquei ontem no coração que a partir de terça-feira, eu não sei como que vai ser, mas a gente vai abrir aqui um leque de aconselhamento pastoral online. Volta e meia alguém me pergunta algo em off e sobre a Bíblia, sobre a vida dele, dela, e a gente vai abrir esse leque. Não sei o que vai dar, o que vai acontecer. Eu costumo fazer isso no gabinete pastoral, na igreja. São 20 anos de ministério pastoral, mas a gente vai abrir esse leque. São muitas pessoas destruídas. Sexta-feira eu fiz uma live e um jovem estava na live já falando comigo aqui mesmo no Instagram que iria se matar. Pastor, vou me matar. Eu falei: não faça isso. Eu estava falando sobre, se não me engano era esse tema, mas a primeira parte, e ele falando que ia se matar. Então eu vou estar na próxima terça-feira, não sei se é 10, 11 ou 1 da tarde, alguma coisa assim, está aí já a foto, e aconselhamento pastoral ao vivo, online, e as pessoas vão pedir para entrar, e eu vou dar o acesso e a gente vai conversar. O que eu souber eu vou poder falar, o que eu não souber a gente vai poder falar também, eu trago respostas depois, e além disso a gente vai ver à luz da palavra de Deus essas questões e daquilo que a gente aprendeu na vida cristã nesses quase 40 anos de vida cristã. Então, são muitas pessoas precisando de ajuda, são tempos difíceis, mas eu vou dizer e repetidamente dizer: a pandemia não é o fim ainda, as coisas vão piorar mais. Depois vai vir um tempo de paz, 7 anos de paz, 3 anos e meio de paz. Então assim, a gente precisa estar atento, tá bom? Quero agradecer a você que está aí na live, quero te pedir um grande favor, se você puder, siga-nos também lá no YouTube. No YouTube nós temos muitas palavras, muitas mensagens, umas de 1 hora, de 20, de 30, de segundos, de minutos, para abençoar você. E eu quero te pedir mais um favor, que você esteja orando pela gente. A gente tem um trabalho dentro da comunidade do Grão-Pará, já foi uma das comunidades mais perigosas de Nova Iguaçu, um trabalho social. E se você puder também, aí no Instagram tem alguns vídeos sobre esse trabalho, puder nos ajudar divulgando esse trabalho, porque esse trabalho ele é feito por voluntários, mas, por exemplo, às vezes falta um lanche para uma criança, um café, então a gente está aprimorando isso, e nem sempre a gente, por ser uma igreja de 40 pessoas, 50, a gente tem os recursos necessários. E eu quero agradecer aqueles também que têm me procurado para ajudar esse trabalho também, às vezes com uma oferta, uma ajuda para o tatame, uma ajuda para isso, para aquilo. São muitas poucas, quase nenhuma pessoas que ajudam. Mas eu quero agradecer 1 ou 2 que fizeram, 3 no máximo que fizeram isso, tá bem? Diz então o Apocalipse 22, 12: eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu espero que você tire, hoje é sexta-feira, talvez você não tenha lido a sua Bíblia a semana toda, aproveita esse momento agora, dá uma lida aí bacana, começa por Provérbios, é um livro bom para você ler o mês todo, tem muitos ensinamentos de Salomão, ensinamentos bíblicos para a sua vida. Então aproveite, em Eclesiastes, não é tão pesado. Depois comece a ler os evangelhos,
Mateus, Marcos, Lucas, leia João também. E quando você vê, você está apto, cheio de vontade para aprender. Porque essa última intervenção de Deus vai acontecer. Como diz Daniel, o que está fechado, está feito, está feito. Está determinado, está determinado. Feche essas palavras, porque isso vai acontecer. Não há o que você possa fazer. E olhe para o céu. A terra pode até estar em crise, e está, mas os céus não. Os céus estão abertos e trabalham ao nosso favor. Deus abençoe você. Um ótimo fim de semana. Que Deus abençoe sua família, sua casa, seu trabalho, sua profissão. Nós vamos estar orando nesse momento por essas pessoas que me deram aí com muita generosidade seu crédito, estão nessa live, para aqueles que não puderam. Pai, muito obrigado por essa manhã, sexta-feira, final de semana. Em nome de Jesus eu entro, Pai. Eu não mereço a tua presença, não mereço falar contigo e não sei nem como falar, mas eu peço que o teu Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, assim o faça, Pai. Obrigado por tua misericórdia, teu perdão, por não desistir de mim, não desistir da gente que está aqui na live, toda a humanidade. Obrigado a Deus por esse fim de semana que chegou, hoje sexta-feira, amanhã sábado, e novo a semana que chega. Seja com nossas vidas, nossas famílias, nossas casas. O Senhor sabe o que nós precisamos e queremos não o que precisamos, mas o que o Senhor sabe que é primordial para nós. Não importa o que pensam de nós ou o que nós pensamos de nós mesmos, mas o importante é que o Senhor pensa de nós e quer de nós. Que sejamos, ó Deus, o teu desejo. Que sejamos o teu desejo. Nos abençoe por todo esse dia e que a nossa vida venha glorificar o teu nome, pois tu és santo. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Deus abençoe você. Um abraço a Aline. Abraço ao pastorzão Enéas. Abraço ao pastor Enéas. Abraço a Carla Ritondo. Abraço a Dulce Oficial, ao Edson Souza. Abraço ao Cláudio Music. Um abraço ao Topedril, a Barriguinha Negativa, a Tamires. Abraço ao pessoal todo que Deus abençoe com a sua presença. Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um fim de semana bacana. E que vocês persistam. Não desistam. Não desistam. Não desistam. Não desistam. Deus abençoe você. Amém.